mano. Eu tô vergonha, eu comecei. Amor, tá saindo assim, não, tá fazendo o quê? Não sei, mano, vai. Não, vai ficar falando, mano. Querida, amor, pra parecer que nós não briga. Fala, querida. Nós briga sim, vai ficar Mas fala, mentindo. querida. Chama de querida, amor, acho tão fofo. Gente, hoje eu vim gravar o vídeo sobre como foi a compra do AP. Esse é o Felipe, meu namorado, que eu já contei nossa história aqui no canal. Meu nome é Felipe, ou Phil, né, para os mais íntimos, né? Então, a gente iniciou o nosso processo de compra de imóvel no ano de 2016, né? Por livre e espontânea vontade do Felipe. Não. A ideia não foi minha, de início, né? Logo quando eu saí da firma, né, a Deise me propôs a comprar um apartamento, uma casa. E eu estava com outras ideias, né? Tipo, comprar uma moto, que era uma coisa que eu pensava que ia me servir muito, né? E também para buscar ela também em Ouro Preto, né? Porque, para quem não sabe, eu estudo a 150 quilômetros de distância do Felipe. Eu passo a semana toda em Ouro Preto, final de semana eu venho para casa. E todo final de semana é uma viagem. A gente começou a pesquisar imóveis, né? Dentro da região de Contagem, Esmeraldas, né? De acordo com o budget também. Para poder, alguma coisa que coubesse no nosso orçamento, né? Que era bem pequeno. Quase nada. Mas, enfim. E daí a gente deu uma pesquisada, né? Achou bastante imóveis pro lado de cá, de Esmeraldas. Né? Uns apartamentos mais pro lado do Marvila, né, amor? Mas eu não queria morar em Esmeraldas, eu já passei a minha vida toda morando em Esmeraldas. E também não era viável pra gente, por questão de distância, né, também, né, que é quase uma viagem de Esmeraldas para Contagem, né, onde que a gente estava olhando. E a gente foi pesquisando até que minha sogra teve uma excelente ideia, né? Precisava nem ter pesquisado, porque estava do nosso lado a minha mãe. Sogra me ofereceu um imóvel que ela tinha, né, aqui mesmo no bairro mesmo, onde que a Deise reside hoje em dia, né? Não fala meu endereço, né? Que os haters querem me matar. No bairro onde a Deise reside hoje em dia, né? Aí, então, a gente comprou, né? A gente comprou a casa da... Sem nem ter visto o imóvel, porque o imóvel era da minha mãe, mas como eu não fico muito aqui, eu não vou muito nas coisas da minha mãe, não. No máximo que eu vou é na loja. A gente nem tinha entrado na casa dela, porque sempre teve alugada essa casa, mas aí a gente decidiu comprar. Confiamos na palavra da minha mãe, compramos a casa e ficamos empolgados, já começamos a comprar as coisas e já começamos a planejar, sonhar. Eu, ansiosa que sou, já comprei um caderninho para poder listar tudo que a gente precisava, para deixar a casa com a nossa cara, né? Porque tem que ter a nossa cara. Em 2017, aconteceram muitas coisas. O Felipe trocou de emprego, meus pais se divorciaram. Com o divórcio, teve toda aquela questão de partilha de bens e a gente não poderia mais ficar com a casa, já que teve esse processo todo envolvido. A gente ficou muito triste quando a minha mãe deu a notícia para a gente. Eu chorei pra caramba, já exagerada, do jeito que eu sou dramática. Já pensei que nunca eu ia ter uma casa, que a minha vida tinha acabado ali. Deixa eu contar pra você uma coisa, que a Deise é bastante ansiosa. Ela me mandava bastante fotos, né, de projetos de casa. Tem até um desenho salvo no meu pendrive que ela fez. Sabe? Tenho tudo lá em casa, lá no meu pendrive. Por que você não apagou, amor? Porque é um momento importante da nossa vida, né? Eu já estava rainha do Pinterest, já estava salvando um monte de inspiração. Estava imaginando aquela casa, um palácio, e minha mãe jogou um balde de água fria na nossa cabeça quando ela falou que não ia poder mais vender a casa pra gente. E aí a gente ficou muito chateado, muito triste. Ela devolveu o dinheiro pro Fio e o Fio falou, vou deixar o dinheiro. Eu falei, compra a moto agora, Fio, porque já deu errado mesmo. Deus não quer que a gente tenha uma casa. E comecei a ser a Deise, né? O Felipe falou, não, vou deixar esse dinheiro guardado, porque a gente vai comprar uma casa sim, porque eu quero ter uma casa. Daí, passou um pouco de tempo, chegou uma construtora aqui na região onde a gente mora, e eu vi um outdoor da construtora. Já fiquei super empolgada, mas não falei nada, para não parecer que eu estava querendo comprar outra casa, né? Eu tinha acabado de tomar uma ferrada, eu não ia procurar outra ferrada. Mas a gente é sem vergonha, foi lá, né?
Eu já tinha desistido da moto mesmo, então eu fui, cara. Falei, vou comprar uma casa, O mano. não a gente já tinha, É, né? verdade. A gente foi conhecer o decorado sem compromisso. Falei, vamos conhecer o decorado? A gente não tá fazendo nada mesmo? Ele falou, vamos. Chamei meu pai e a gente foi conhecer o decorado. Quando a gente entrou no apartamento decorado, eu senti no meu coração um negócio. Eu falei, nossa, já imaginei eu morando naquele apartamento com meus 3 filhos e 2 O cachorros. negócio que ela sentiu é, preciso fazer uma dívida. E colocar meu namorado em... Já imaginei a gente lá, criando nossa família, recebendo nossos amigos no Natal. Eu falei, nossa, eu quero tanto comprar. Mas não falei nada com o Felipe, porque eu mesmo não tinha dinheiro, não tinha serviço, só tinha a bolsa da faculdade. Que, por sinal, é bem curtinha. Mal dava para eu pagar minhas contas, como que eu ia comprar um apartamento com aquele dinheiro, né? Eu falei com o Felipe, que lindo, amor, eu queria tanto essa casa, mas não tenho dinheiro, né? A gente não tem dinheiro mesmo. Vamos embora sem dinheiro. O corretor procurou a gente depois, no mesmo dia ele mandou mensagem pra gente, falou, por que vocês não tentam passar a ficha? Como vocês dois são uma família e têm união estável, a gente consegue um subsídio legal do governo. Como o Felipe tem carteira assinada, a gente consegue também colocar as parcelas bem baixinhas. Eu já pensei, bem baixinhas quanto? Falei, vamos, né, amor? O que você acha? O Felipe falou. Vamos, né? Já tô aqui mesmo. Aí a gente entregou nossos documentos e rapidinho ele já falou que nossa ficha era boa, que dava para fazer e passou para a gente quanto a gente precisaria passar de entrada e quanto ficaria por mês. O valor era ok para o Felipe, porque eu não tinha dinheiro, e a gente decidiu fechar o negócio. O dinheiro que a gente já tinha pago da casa que a gente tinha comprado com a minha mãe, a gente utilizou para dar entrada e começamos a pagar as prestações, né? Isso em junho de 2018. A entrega estava prevista para junho de 2019. O que aconteceu? Quando a gente compra imóvel na planta, a gente vai pagando a entrada parcelada até assinar com a Caixa, e depois que assina com a Caixa, a gente começa a pagar as prestações do imóvel. E o Felipe estava pagando, a gente estava aguardando para assinar com a Caixa. Em setembro de 2018, eu criei o Instagram do apartamento, sem nem saber se ia dar certo ou não. Mas eu criei, né? Porque eu sou ansiosa e eu já estava com planos. Em fevereiro de 2019, era quando a gente ia assinar com a Caixa para pegar as chaves em julho. Em fevereiro, o Felipe perdeu o emprego. De novo. De novo. E aí, como a gente tinha passado toda a ficha como se ele estivesse trabalhando naquela empresa, a construtora explicou para a gente que não ia ter como continuar com a compra, porque não estava com a carteira assinada, né? E a gente já tinha dado toda a documentação como se ele tivesse a carteira assinada. Mais uma vez eu pensei, fudeu. Fiquei muito triste. Felipe até que não ficou muito triste, porque ele é mais tranquilo. Eu que sou a desesperada do casal. Eu fiquei muito triste, já pensei que ia dar tudo errado, já queria pagar o Instagram do apartamento. E o Felipe e a minha mãe, que são muito tranquilos, falou, calma, vai dar tudo certo. Daí, a minha mãe foi e falou com o Felipe, filho, por que você não começa a vender roupa junto comigo? O dinheiro que você vender de roupa, você consegue pagar a prestação. Porque na época a gente pagava R$ 493. E daí eu comecei a fazer umas renda extra também. E eu trabalhava no final de semana. E o Felipe trabalhava no final de semana como bombeiro civil. E como segurança, E a gente começou, né, ficar o maluco da renda extra, assistir o canal Me Poupe, aprendi que eu tinha que fazer muita renda extra. Comecei a vender suco na faculdade, unha eu já fazia. A gente começou a pegar umas faxinas para fazer, tudo que aparecia a gente fazia. O negócio era pagar nossa prestação no final do mês. E aí a gente levou para a construtora essa proposta de tentar como autônomo. Eles de início ficaram um pouco receosos, mas aí passou um pouquinho eles aceitaram. Tentou aprovar nossa ficha como autônomo, a gente levou para a Caixa. E em junho de 2019, deu certo. Depois de tanto aperreio, depois de 3 anos na luta para ter uma casa, a gente conseguiu. Quando a gente assinou com a Caixa, foi uma sensação de alívio, porque passou na minha cabeça desde a primeira vez, em 2016, quando a gente estava no quarto do Felipe, falando em ter uma casa,
até o momento que a gente estava assinando o contrato da nossa casa realmente. A chave era para ser pega em julho de 2019, mas a obra atrasou e dia 7 de dezembro de 2019 foi o dia que a gente pegou a chave. Por sinal, o nosso número da sorte. É, o dia do nosso aniversário de namoro. Sem combinar nem nada. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Para 2019, eu descobri que eu tinha passado por um estágio no Pará, como eu já contei aqui. Que ela não queria participar, mas eu Felipe como namorada insistiu. tenho que incentivar, né? Que é o papel básico. Felipe insistiu e eu participei, eu descobri que eu tinha passado e a gente decidiu alugar um apartamento, porque ia ficar fechado, porque eu confesso que eu estava com muita dó de alugar um apartamento, porque eu queria deixar fechado até a gente Não mudar. era viável pra mim morar lá também sem ela, né? Não, você é doido, você vai morar sem mim. Depois de 3 anos, amor, você vai morar sem mim, vai cagar. É, e a gente deixou o apartamento alugado e desde janeiro ele está alugado, graças a Deus. E está sendo muito útil o dinheiro do aluguel, está ajudando bastante a gente, nossos inquilinos são ótimos. E é isso, essa é a história de como a gente comprou nosso apartamento. Eu não sei não, mano. Como é que fala? Cala a boca! Ué. Vou contar uma coisa difícil aqui, vou assinar aqui esse papel da caixa. 36 folhas, né? 36 folhas de puro sofrimento. Você não sabe se você ri ou se você chora, né?